Controle da ansiedade. Os procedimentos odontológicos, por si só e culturalmente falando, são procedimentos que causam uma certa ansiedade no paciente. Dos pacientes que não têm nenhum medo do dentista, aos pacientes que têm pânico de dentista, todos sofrem um pequeno grau de ansiedade. Isso mostrado através de artigos científicos, tá? Você tem ali o aumento do nível do batimento cardíaco, você tem ali, às vezes até eleva um pouquinho a pressão do paciente. Então tudo isso são sinais, né? Além, claro, da adrenalina, né, que é liberada, são sinais de que você tem ali um aumento do grau de ansiedade. Esse grau de ansiedade ele pode desencadear diversas coisas. Paciente que tem, por exemplo, problemas emocionais, e esses problemas emocionais estão vinculados, por exemplo, a uma diabetes que ele tem. Tudo bem, ele pode ter algum problema na absorção, na captação da insulina e tudo mais, mas muitos pacientes eles desencadeiam esses processos sistêmicos através do emocional. E quando o paciente está nervoso, nesta situação ele pode ter um quadro hiperglicêmico muito maior do que o habitual, né? Eu já tive pacientes que ela feriu de manhã, né? A glicemia estava em 103, 104. Quando ela sentou na cadeira, deu 250. O que alterou? Ela comeu alguma coisa nesse período? Não, é apenas o grau de ansiedade. E isso pode acontecer também com hipertensão, com outros problemas de saúde. A asma pode ser desencadeada por um processo de ansiedade. Então, quando a gente vai fazer a anamnese do nosso paciente, a gente precisa prestar muita atenção nele. Prestar atenção de verdade, examinar de verdade. Não só a boca, mas o ser humano. A gente precisa olhar para ele e ver o grau de ansiedade que esse paciente tem. E isso você pode perceber através de diversas coisas, como, por exemplo, como que ele se comporta quando você se aproxima dele. Ele se afasta? Ele fica ansioso? Ele já chegou na cadeira falando que ele tem pânico de dentista? Tudo isso que você tem que levar em conta. Fora os problemas sistêmicos que ele também já te falou. Lá no exame clínico, na anamnese, né? Então tudo isso você tem que levar em conta para saber o grau de ansiedade. É um grau de ansiedade que você percebe através da conversa que você está tendo com ele, que você vai conseguir controlar na conversa? Porque se você não conseguir controlar na conversa, você tem dispositivos para fazer isso. Através de medicação, mas tem que ser controlado. Lembre-se que a ansiedade, assim, gente, se for para me botar assim no topo dos processos, das causas, né, que causam problemas durante as cirurgias, que causam problemas durante os procedimentos, eu acho que eu colocaria a ansiedade em primeiro. Em cima de tudo, em qualquer coisa. A ansiedade, ela causa, assim, grande maioria dos problemas. Não diria 90, mas diria 70. Então, a ansiedade é o principal gatilho das intercorrências no consultório. Ela pode causar hiperventilação, que é quando a pessoa começa a respirar e aí tem um excesso de oxigênio no sangue. Esse excesso de oxigênio faz com que ela tenha uma sensação de flutuação, euforia ou uma sensação iminente de que está morrendo, né? Começa a desencadear aquele processo de pânico mais exacerbado. Não chega a ser uma síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico tem associada a outros sintomas, não só a respiração ofegante, mas ela pode causar hiperventilação no seu paciente e também pode causar síncope. Paciente tão ansioso que ele desmaia. Vocês nunca tiveram um paciente que desmaiou no consultório? Fala aí pra mim, quem tá aqui com a gente no YouTube, quem tá com a gente aqui no Instagram. Alguém já teve um paciente que desmaiou? Levanta a mão aí. Eu não vou ver, né? Levanta a mão no desenho, né, gente? Vocês já tiveram algum paciente aí que desmaiou no consultório? Eu já tive. De verdade, tá? Porque tem uns pacientes que fingem que desmaiou, né? Não, esse desmaiou de verdade. Não é legal. Não é gostoso, tá? Muito pelo contrário. Dá bastante medo. Porque a pessoa perde a consciência. Aí, ó, Noêmia tá levantando a mão, tá? Gente, não é fácil, tá? Então, a ansiedade provoca tudo isso. Te dá todo esse caos. Você acha que quando você planejou lá o seu dia, vou atender 10 pacientes hoje, aí o segundo paciente seu desmaia, você acha que você vai conseguir atender os outros? Os outros 4? Não, gente. Os outros que vão vir no fim da tarde, estraga seu dia. Você fica estressado, você fica preocupado, muitas vezes você vai ter que acompanhar o paciente até o hospital, dependendo do grau que for
o problema, né? Então, assim, gente, a ansiedade, ela é trash, tá? Por isso é muito importante você observar o grau de ansiedade no paciente e ver se você não vai precisar entrar com uma medicação. Aqui eu falei de hipotensão também, né? Hipotensão ortostática, o paciente levanta, ele tem uma sensação de mal súbito, ou ele cai, ou ele desmaia, né? Falta oxigenação no cérebro, dificuldades de circulação. Asma, crises de asma também são desencadeadas pela ansiedade. Observar na anamnese, né? Então, como eu falei, observe na anamnese o grau de ansiedade do seu paciente, converse com ele, observe como é que ele vê você, né? Como é que ele te olha. Se ele te olha assim com cara de pânico, né? Se ele te olha como se você tivesse uma metralhadora apontada para ele, a tendência é que o grau de ansiedade dele seja alto, né? E a chance de você ter problemas com ele para fazer procedimentos cirúrgicos aumenta. Então, se há outros fatores predisponentes, se ele tem hipertensão, se ele já é asmático, se ele tem taquicardia, tudo isso pode desencadear durante o procedimento cirúrgico. Então, é importante ver antes. Se você vê que o grau de ansiedade do seu paciente é muito alto, o que você deve fazer? Você deve medicá-lo. Eu aconselho você ter no consultório e na anamnese observar se o paciente tem algum problema em relação a usar ansiolíticos. Se o paciente não tiver nenhum problema em relação a usar ansiolíticos, você administra um ansiolítico 1 hora antes dele fazer o procedimento. E você fica com a caixinha guardada lá. Porque senão você vai dar a receita, o cara vai ter que comprar uma caixa e vai ficar com aquela caixa lá, né? Aí na hora que a irmã, sei lá, tiver um problema com o namorado não conseguir dormir, ele vai lá e taca um comprimido. Calma que a gente já vai falar. Tem um pessoal perguntando aqui no Neto Pharma, perguntando quais os medicamentos. Calma que a gente já vai falar sobre isso. Já chego lá. Então, vou falar os ansiolíticos aqui. Neto, se você não tá no YouTube, eu aconselho você a estar, porque aí você vai conseguir ver minha telinha. A telinha que você não consegue ver agora. Essa telinha aqui, Tá vendo? Essa telinha tá no YouTube lá. Então, você conseguiria ver melhor. Então, o primeiro medicamento seria o midazolam, tá? Ou também conhecido como Dormonide. Você pode dar 7,5 miligramas, um comprimido, 30 minutos antes da sessão. Midazolam. Dormonide. O outro que você pode passar, principalmente para pessoas mais idosas, você pode passar o lorazepam. Lorazepam, 2 miligramas, você vai dar para as pessoas mais idosas, você dá 1 miligrama só, corta o comprimido no meio, 30 minutos antes da sua sessão. Então você pede para o paciente chegar um pouco mais cedo, fala assim, eu vou administrar uma medicação, você precisa vir acompanhado, você não vai poder dirigir depois, tá? Porque você vai estar um pouquinho zonzo. Você não vai perder consciência, deixa bem claro para o paciente que você não vai fazer ele desmaiado, né? Ele vai apenas ficar um pouco mais tranquilo, vai diminuir o grau de ansiedade. E todos esses problemas que eu comentei com vocês, o paciente passa a não apresentar. E aí o pessoal fala, Bianca, mas para você comprar esses medicamentos você tem que ter receita azul. Sim, é verdade, tem que ter receita azul. Dentista tem direito a receita azul, não sei se vocês sabem. Você pode ter uma receita azul, ok? Basta você entrar em contato lá no site do seu regional, né? No caso do seu estado, e observar lá as coisas que você tem que preencher para poder você obter a receita azul. Em São Paulo existem algumas empresas que fazem todos esses trâmites para que você consiga ter a receita azul. Mas com a receita azul você consegue comprar esse medicamento e administrá-lo sem problema. É importante saber se o paciente tem alguma reação alérgica e, se for possível, se ele não ingeriu nenhum tipo de bebida alcoólica no dia, né, da cirurgia. Porque a bebida alcoólica pode exacerbar, né, a reação, o efeito dessas medicações. Então é importante você perguntar para o seu paciente se ele não ingeriu nenhuma bebida alcoólica, que ele venha sem beber nada, né, no dia da cirurgia. E eu prefiro que o paciente não beba nada no outro também. Então você já deixa bem claro que ele não pode ingerir bebida alcoólica depois que ele fizer o procedimento. O Neto está falando que é do posto. Ele pode usar a de lá mesmo? Pode. Você usa lá. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pergunta que eu passei sem querer, gente. Pessoa super competente, profissional de uma alma caridosa como poucas. Obrigada. Obrigado aí. Sucesso para você, tá? Prosperidade, sucesso. A receita do posto, posso usar de lá mesmo? Olha, Neto, para medicamentos de ansiolíticos, faixa preta, né?
tem que ser receita azul. Você não consegue só com a receita do posto, acredito eu que você não consiga. Tem que ser receita azul. Tem muita farmácia que enche a paciência. Tem umas farmácias que, se você der uma receita simples, você consegue comprar o lorazepam. Mas tem farmácia que implica. E com razão. A lei diz que tem que ser receita azul, tem que ser receita azul. A gente tem que seguir a lei, né? A lei diz que é assim, pronto, acabou. Para você ter a receita azul, você tem que fazer alguns trâmites que o seu conselho regional pede, né? Não é que implicar de implicar, ele pede. Então, compete a você assinar lá os papéis e ter a sua receita azul, ok? É possível e vai te ajudar bastante nessa questão.